Olá, boa tarde. Nós chegamos ao vivo agora para te manter bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Seja muito bem-vindo. A gente abre essa edição com atualizações sobre o Rio Grande do Sul. O número de mortos em decorrência das chuvas e enchentes chegou a 154, segundo o novo boletim da Defesa Civil divulgado na manhã de hoje. Outras 98 pessoas continuam desaparecidas. O boletim informa ainda que saltou para 461 o número de municípios diretamente afetados por ocorrências ligadas a chuvas no estado. 2.200.000 pessoas foram atingidas pela tragédia. Desde o início das operações de salvamento, mais de 82.000 pessoas foram resgatadas, além de 12.000 animais. E depois de alguns dias de trégua, as chuvas intensas retornaram ao Rio Grande do Sul e devem persistir até o fim de semana. Os temporais causam mais preocupações nas áreas já afetadas pelas enchentes. Nesta sexta-feira, os temporais devem se concentrar no norte do Rio Grande do Sul e em todo o estado de Santa Catarina, especialmente no oeste, Planalto Serrano, Sul, Grande Florianópolis e Vale do Itajaí. Algumas cidades podem registrar volumes de até 70 milímetros, considerados bastante intensos para essas áreas. Devido aos altos volumes previstos, institutos de meteorologia emitiram alertas para as regiões mais ameaçadas. Além das chuvas fortes, há a possibilidade de raios e ventos intensos de até 85 km por hora. No Rio Grande do Sul, os maiores acumulados são esperados para as cabeceiras de rios importantes da região que integram as bacias do Taquari, Alto Jacuí e Uruguai. Os alertas devem ser atualizados nos próximos dias, pois as chuvas devem se concentrar em Santa Catarina e Paraná no fim de semana, com previsão de melhora para o Rio Grande do Sul, o que pode trazer algum alívio. Mas o nível do rio Guaíba permanece elevado e deve demorar para baixar. Outras regiões do Brasil, como o Norte e Nordeste, também devem enfrentar temporais neste período chuvoso, com acumulados de até 30 milímetros previstos para áreas dos estados do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, Rio Grande do Norte e Pernambuco. E mais de 103 pessoas foram presas em flagrante pela Brigada Militar e a Polícia Civil no Rio Grande do Sul desde o início das enchentes. A capital Porto Alegre mobilizou todo o efetivo da Guarda Municipal nas áreas afetadas. 6 suspeitos foram detidos pela Guarda Municipal local. Reforços policiais de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná auxiliam nos resgates. E o presidente Lula sancionou a lei que suspende a dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos. A lei complementar foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. A lei complementar que suspende o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União pelo período de 3 anos já está valendo. Além disso, a proposta zera os juros que incidem sobre o estoque da dívida durante o período de vigência da lei complementar. Atualmente, a dívida total do Rio Grande do Sul com a União é estimada em cerca de 98 bilhões de reais. A suspensão da dívida foi articulada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo governador gaúcho, Eduardo Leite. Com a medida, o Rio Grande do Sul deve ter uma folga orçamentária fiscal de 23 bilhões de reais, sendo 11 bilhões vindos das parcelas e mais 12 bilhões de reais em juros. Os recursos que seriam utilizados para pagar a dívida devem ser direcionados exclusivamente para ações de reconstrução do Estado. Além disso, o Rio Grande do Sul deve aprovar um plano de recuperação, que inclui medidas para alcançar o equilíbrio fiscal, como a implementação de um teto de gastos. Inicialmente formulada para o Estado que enfrenta fortes chuvas, a medida também vale para outros entes federativos que forem afetados por eventos climáticos extremos. Para isso, será necessário que o Congresso Nacional reconheça a situação de calamidade.
E atenção para essa informação. A partir de hoje, a Força Aérea Brasileira, a FAB, anunciou que vai suspender temporariamente o recebimento de doações de água e peças de roupas destinadas ao estado gaúcho. De acordo com o órgão, já há estoque suficiente nas bases aéreas para atender às necessidades iniciais dos gaúchos, das pessoas. Os Correios também suspenderam o recebimento de peças de vestuário. Tanto a FAB quanto os Correios informaram que a necessidade atual é de material de limpeza pessoal, de higiene pessoal, de limpeza, alimentos de cesta básica e ração para pets. Os itens podem ser entregues em qualquer agência dos Correios ou nas bases da FAB de Brasília, de São Paulo, que fica em Guarulhos, e na do Galeão, no Rio de Janeiro, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E uma aeronave decolou na base aérea de Brasília na tarde de ontem para a base aérea de Canoas, com 30 toneladas de peças para o frio. Mais de 6.000 cobertores e 250 caixas com agasalhos para adultos e crianças foram doados por meio da campanha Todos Unidos pelo Sul. E em novo julgamento na Corte Internacional de Justiça, Israel voltou a rejeitar as acusações de genocídio na faixa de Gaza. O governo israelense segue defendendo a justificativa de que a operação em Rafah é importante no objetivo de eliminar o Hamas. Os ataques de Israel contra a Palestina já mataram mais de 35 mil civis. Entre os mortos estão mais de 13.800 crianças. Israel afirmou nesta sexta-feira na Corte Internacional de Justiça que a acusação da África do Sul de que a operação militar em Rafah intensificou uma suposta campanha de genocídio na faixa de Gaza está desconectada da realidade. A África do Sul recorreu ao principal tribunal da ONU para ordenar a interrupção do ataque contra a cidade, considerada por Israel como um reduto dos últimos batalhões do movimento palestino Hamas. Esse caso, até pelo próprio nome, a aplicação da Convenção da Prevenção e Punição do Crime de Genocídio na faixa de Gaza sugere uma inversão da realidade. Deu força aos flagrantes e repetidos esforços da África do Sul para trazer Israel a esta corte mediante a obscena exploração da mais sagrada convenção. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ordenou a ofensiva em Rafah apesar da oposição dos Estados Unidos, principal aliado, que teme as consequências para mais de 1 milhão de palestinos deslocados que buscaram refúgio na cidade na fronteira com o Egito. Netanyahu defendeu nesta semana a necessidade da operação e afirmou que 500 mil de civis já fugiram da cidade, o que evitaria uma catástrofe humanitária. Em janeiro, em um caso que também foi apresentado pela África do Sul, a Corte Internacional de Justiça ordenou que Israel fizesse todo o possível para evitar atos de genocídio e permitir o acesso da ajuda humanitária a Gaza. Na ocasião, o tribunal não pediu um cessar-fogo como desejava o país africano, que entende que a situação no território e a operação contra Rafah exigem que a CIJ vá mais longe neste momento. As decisões da Corte Internacional de Justiça são juridicamente vinculantes, mas o tribunal não dispõe de recursos para exigir a aplicação das medidas. E esta edição fica por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.